Primeiramente, queria agradecer a participação de todos vocês, tá? Eu sei que no dia de hoje, nos dias de hoje, parar para discutir um assunto ou para ouvir alguém falar sobre um assunto é complicado, todo mundo tem tarefas em excesso, tá bom? Mas quando a gente fala de cliente, quando a gente fala de retenção de cliente, ou então do que eu quero falar aqui de Customer for Life, clientes para toda a vida, é sempre bom a gente gastar um pouquinho de tempo para conversar um pouco mais e aprender um pouco mais, tá? Como está aí na tela, me chamo Alexandre Skill, tá? Nós somos da empresa Loupen. A Loupen é um partner da Freshworks há pouco mais de 5 anos, então desde 2014 a gente é partner da Freshworks aqui no Brasil. A gente atende todo o país com as soluções da Freshworks, que são soluções de Helpdesk, Service Desk, CRM, chat online, chatbot. Então, a gente atende de clientes de N áreas aí que buscam, né, prestar suporte para os seus clientes, atender os seus clientes sempre da melhor maneira possível, buscando a satisfação dele e tentando através de números entender como que ele se sente do outro lado, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Customer for Life, tá? Antes de eu começar, eu queria só falar para vocês que bem embaixo, se vocês forem com o mouse bem na parte de baixo do monitor de vocês, vai subir um pop-upzinho com algumas opções ali, né? Então ele tem a opção de você falar no nosso chat, se você quiser mandar uma mensagem para a gente, tá? Ou para os outros participantes, você tem a opção ali para mandar mensagem para todos os panelists, que são as pessoas que estão apresentando, ou para todos os attendees, que são as pessoas que estão participando, os outros colegas que estão participando aí, tá? Então, você pode fazer isso. Tem uma opção de raise hand ali, que seria levantar a mão, que você pode até levantar, mas hoje a gente não vai dar abertura para vocês falarem, porque senão a gente vai se estender muito aqui, tem bastante gente participando, acaba se estendendo demais. Mas a terceira opção, que é o Questions and Answers, então perguntas e respostas, é um Q e A, ali você consegue clicar e consegue mandar a sua pergunta, tá? Não vou garantir que a gente vai responder todas aqui ao vivo, mas a gente pode estar respondendo depois ou marcando uma call particular com vocês para a gente estar conversando sobre o assunto e discutindo a melhor maneira de encontrar solução para o seu problema, tá? Então, quem quiser mandar, fique à vontade, tá? Então, voltando para o nosso assunto, então, Customer for Life. Ok. Então, Customer for Life, quando a gente pensa, seria um cliente para toda a vida. Hoje o mercado, ele mudou bastante. Você tem empresas de recorrência de setores que a gente nem imaginava, né? Então, hoje você tem carro em recorrência, então você não precisa mais comprar o carro, você pode simplesmente pagar por mês e ter sempre um carro zero a cada 3 anos, né? Hoje você tem filmes, que é o Netflix, você tem bebidas, eu posso comprar vinho com recorrência, eu posso comprar cervejas com recorrência. Então a recorrência ela está muito presente no nosso mercado e eu acredito que a grande parte de vocês seja do mercado de recorrência, né? Então quando a gente adquire um cliente e a gente gasta muito dinheiro para adquirir esse cliente, se ele não ficar tempo suficiente na nossa base, ele acaba sendo mais custo do que lucro, né? Então hoje a gente tem equipe de new business, novos negócios, pessoal de implantação, de onboarding, de customer success, tudo para fazer com que o cliente entre e tenha uma boa experiência e que ele consiga começar a usar as nossas soluções, os nossos produtos, para que ele fique o maior tempo possível na nossa base. Porque muitas vezes, por 6 meses, um ano, ele vai apenas pagar o custo que a empresa teve para adquirir ele. Apenas lá na frente que ele vai começar a dar lucro para a empresa. Então, o cliente que dá dinheiro para a empresa é o cliente velho, né? O cliente mais antigo, o cliente que já está há mais tempo, que ele já se pagou o seu custo de aquisição. Então, por isso que a gente quer clientes para bastante tempo e por que não clientes para toda a vida, né? Customers for life. Bom, então vamos lá. Então, será que a gente está pronto hoje para ter clientes para toda a nossa vida? Vocês se sentem preparados para conquistar clientes e reter clientes para toda a vida? Então, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. Então, muitas vezes a gente entende que
os nossos clientes são leais a nós, né? Mas algumas estatísticas, esses dados que eu estou mostrando aqui é da pesquisa In Moments de 2018, né? Fala que 50% dos nossos clientes chamados leais trocarão uma empresa pela concorrente que era mais relevante e satisfazia melhor as suas necessidades, né? Então, 50% dos seus clientes hoje que você considera leal, eles vão trocar de solução se eles encontrarem alguém que seja mais relevante, que entenda melhor o problema dele, que consiga resolver mais os problemas dele. Então, a lealdade ela não é tão cega quanto a gente muitas vezes pensa, né? Então, existem alguns exemplos. Um deles é esse aqui, ó. Por exemplo, você já ganhou uma discussão com um fã da Apple, né? Então, já tentou discutir Android versus Apple? Eu já tentei isso do lado de Android, já discuto também do lado de Apple, né? Então, todo mundo tem sua razão, mas é difícil ganhar uma discussão de um fã da Apple. Então, porque ele age mais ou menos assim, ó. Então, os fãs da Apple, nós estamos muito empolgados em anunciar, eles já falam, eu vou comprar. Peraí, mas deixa eu terminar a frase, vou comprar também. Então, meio que não importa o que a Apple fale, a maneira que ela anuncie, as pessoas esperam horas e horas antes da abertura das lojas para comprar um celular da Apple. Então, muitas vezes isso parece que vai até além da razão, né? Por que as pessoas fazem isso? É meio que irracional, né? Então, meio que a Apple parece que descobriu uma fórmula de como ter clientes para a vida toda. Porque quando sai um telefone novo, as pessoas abandonam os velhos, vão lá e compram um novo modelo, por mais caro que seja, né? Mas ganhar um Customer for Life não é tarefa fácil, porque a gente está falando de lealdade, né? Então, lealdade é uma tarefa difícil, né? Quando você começa um relacionamento com uma pessoa, não é no primeiro encontro que você vai confiar nessa pessoa, que você vai começar a ser leal a essa pessoa. Vocês acabam construindo uma história juntos e durante esse tempo vocês vão confiando mais um no outro de acordo com as histórias, os momentos, da maneira com que vocês vão se tratando. E isso leva um pouco de tempo. E com os clientes não é diferente, né? Então, eles têm uma jornada desde o momento que eles entraram pela primeira vez no seu site para ver seu serviço ou seu produto. E eles vão começar ali a ter as experiências com você, né? Então eles vão começar a usar seus produtos, vão criar um trial, vão começar a testar, ou vão começar a ler sobre o seu produto e ele vai começar a ser impactado por você naquele momento, até o momento que ele vem e fala com você. Ele chama no seu chat, ele liga para você, ou ele te manda um e-mail, né? Falando de mercado inbound, né? Então ele entra em contato com você pela primeira vez. Então, mas quando ele entra em contato com você, ele já lê um monte sobre você. O cliente hoje ele está muito mais armado do que era antigamente. Ele tem muito material, né? E quando a gente fala de fidelidade, a gente tem hoje N maneiras de fazer isso. Por exemplo, programas de fidelidade. Eu estava em São Paulo esses dias no shopping, a gente estava fazendo um evento lá. E um colega de trabalho, a gente queria comprar algumas coisas, comprar roupa e tudo mais, e ele falou que só ia comprar se fosse na Renner, porque ele tinha o cartão da Renner, e na Renner ele tinha o cartão de fidelidade, que tinha os descontos, não sei quais eram os benefícios, enfim, mas ele só queria comprar naquele shopping se fosse na Renner, né? E era um shopping lá em Campinas, não lembro o nome do shopping, mas era um shopping bem grande, né? E ele só queria comprar lá, então, de certa forma, esse programa de fidelidade na Renner fez com que um cliente se tornasse leal à marca, né? Mas o que a gente percebe é que as iterações que o cliente tem com a empresa, a experiência que ele tem cada vez que ele fala com você, tudo isso é uma forte marca na vida dele, na percepção dele, na lealdade dele em relação à sua empresa. Então, vamos lá. Mas então, onde é que será que a gente está errando, né? Não estamos construindo programa de fidelidade, como é que estão as nossas experiências do cliente, a gente procura hoje fazer de tudo, né? Você contrata ferramentas, você é omnichannel, você tenta atender o cliente no e-mail, por telefone, por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, seja lá onde for, né? Você quer estar onde ele está, então isso ajuda, né? Então você cria automações, né? Mas é importante você descobrir a percepção do cliente em relação a isso, para você entender o que é
que a gente pode estar fazendo de errado se a gente está tendo um churn muito alto, não está tendo uma Customers for Life, né? Então, vamos lá, mais uma estatística aqui. Essa aqui também é pesquisa da SDL de 2015, tá? Global Customer Experience. Apenas 45% dos clientes lembram de ter tido uma boa experiência de suporte, né? Então, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Então, se você tem menos da metade dos clientes lembram que tiveram uma boa experiência de suporte, né? Isso é um número muito pequeno quando você quer reter os clientes para toda a vida, quando você pensa que a maior parte do teu faturamento vem da tua base ativa, né? Então você precisa melhorar esse número, né? Então você tem aqui uma lacuna muito diferente quando a gente é muito grande quando a gente fala de percepção versus realidade, né? Então como que eu, como empresa, percebo que o meu cliente está sendo atendido e como o meu cliente percebe que está sendo atendido. Muitas vezes isso é muito distante. Eu, como analista, estou achando que fiz um ótimo trabalho e o meu cliente, lá do outro lado, está achando que o analista fez um péssimo trabalho, né? Então, como identificar isso para que o impacto do suporte ao cliente seja o melhor, que tenha as melhores experiências possíveis. Então vamos lá, mais uma estatística aqui. 73% dos clientes se comprometem com uma marca por causa do atendimento. Tá? Então, isso é uma verdade. Eu já tive clientes que cancelaram nossos produtos buscando ferramentas mais baratas, né? E depois de alguns meses voltaram falando assim, ó, não é questão de preço, mas em nenhum lugar eu fui atendido como fui atendido aí por vocês, né? E é muito bom ouvir isso, muito bom ouvir isso mesmo, porque você tem um cliente retornando por causa de atendimento. Então, aqui a gente consegue ver bem claro a diferença que o atendimento faz, que a experiência que ele teve com as vezes que ele falou com a nossa empresa, que fizeram ele voltar para a gente, né? Então, muito importante a experiência. Agora aqui eu quero falar um pouquinho sobre o que você ouve os seus clientes dizerem, né? Então, não sei se acontece com vocês aqui, de vez em quando, chega um e-mail, uma mensagem, um telefonema de algum cliente querendo elogiar algum analista específico, né? Então, ó, eu queria falar para vocês, queria que vocês reconhecessem aí que o analista X me atendeu muito bem, que ele foi atencioso, que ele isso, que ele aquilo, papapá, 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 né? Então, isso é muito gratificante, né? Então, é isso que a gente ouve o que os clientes estão dizendo, tá? E o que eles querem dizer, na verdade, é que eles estão tendo boas experiências, né? Então, que a nossa empresa escuta eles quando eles querem falar, que a nossa empresa ajuda da melhor maneira possível, faz tudo que está ao alcance para tentar resolver o problema dele, né? Então, o que o cliente diz e o que ele quer dizer é um pouco diferente. Então, ele fala mais detalhado, mas o que ele quer dizer realmente é que a sua empresa oferece uma boa experiência com o cliente. E é isso que a gente quer buscar para ter clientes para toda a vida. Tá? Então, quero dizer que experiência importa sim. Tá? Então, focar no cliente, né, ter um suporte totalmente customer-centric, então centrado no cliente. E quando a gente fala, a gente foca muito no departamento de suporte, mas é bom ter esse conceito do cliente primeiro, customer-centric em toda a empresa, desde a pessoa que atende o telefone, desde a pessoa que vai lidar com ele com questões financeiras, com questões de suporte, com CS, com implantação, seja lá quais foram as interações que ele vai ter com você, que ela tenha a melhor experiência possível. É impossível você evitar que um cliente tenha problemas. Possível você evitar que ele atrase um boleto, por exemplo. Ele atrasou de pagar um boleto para você, mas quando ele entrar em contato, quando você entrar em contato com ele para resolver essa situação, que experiência que ele vai ter? Ele vai ter uma pessoa agressiva do lado, ou ele vai ter uma pessoa que vai conseguir fazer com que mesmo numa situação ruim ele tenha a melhor experiência possível, né? Então todos os setores têm que estar vivendo esse customer centric. Ok, mas como que você cria um time que existe para viver e entregar wow moments? Né? O wow moments está muito
em alta agora, então são momentos que o cliente fala, uau, né? Então como que a gente consegue criar um time que faça isso, né? Então vou falar de alguns tópicos aqui que são importantes para ele, que é atenção total, empoderamento, cultura de trabalho, KPIs e motivação, tá bom? Então, o primeiro deles, atenção total, né? Como que você mantém o seu time engajado com o cliente, né? Então, o que que o seu cliente está fazendo, o que que são analistas, o que que seu analista está fazendo nesse momento, né? Então, ele está respondendo no Facebook, ele está respondendo um chat, ele está atendendo ao telefone, ele está respondendo um ticket. Então, o que que ele está fazendo ao mesmo tempo, né? Então, se ele está atendendo o telefone, por exemplo, fica muito difícil com que ele faça outras coisas ao mesmo tempo, né? Então, seria muito interessante se você conseguisse, no momento que ele atende o telefone, com que o chat parasse de chamar ele, que ele ficasse ocupado também no chat. Então, existem ferramentas hoje que conseguem fazer esse tipo de automação. Então, tocou meu telefone, o meu chat não vai me chamar nesse momento, porque eu vou deixar o cara do chat esperando, ou, na hora que eu começar a responder o chat, eu vou perder o foco do cliente que eu estou atendendo aqui no telefone e vou pedir para ele repetir, porque eu não entendi. E não tem coisa pior do que aquele analista que fica pedindo para você repetir aquilo que você já falou, passa por 2, 3 pessoas pedindo para repetir, isso é horrível para o cliente, né? Então, como que você consegue fazer ele ter atenção total no que ele está fazendo, né? Cuidar isso, para que os analistas não estejam fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas que eles consigam dar atenção para aquele cliente em específico, tá? Já quando você não usa muito telefone, você usa chat, você consegue aumentar um pouco de números de atendimentos simultâneos que você consegue fazer, tá? A gente teve um caso de um cliente aqui que usava telefonia e migrou para usar o Freshchat, que é uma das ferramentas da Freshworks, né? E ele reduziu de 450 para 50 chamadas mês, né, telefônicas, né, e a galera toda migrou para o chat. Então, com a mesma equipe, ele conseguiu atender muito mais porque atendia ao mesmo tempo. Tá? Mas é diferente porque o chat você consegue responder, consegue mudar para outra abinha, consegue responder de novo, você consegue fazer um atendimento simultâneo, mas no telefone isso não é possível. Tá? Então, hoje, com essa infinidade de canais que a gente tem por aí, como que a gente centra isso num lugar só, né? Então, uma ferramenta, se você tiver uma ferramenta de helpdesk, você conseguir centralizar todos esses canais na ferramenta e a pessoa atende pela ferramenta, isso fica tudo muito mais fácil. A pessoa não precisa ficar com N janelas abertas, ela fica só com uma janela aberta. Então, chega um ticket por Facebook, chega um ticket por e-mail, entra um ticket por Twitter, entra um ticket por WhatsApp. Então, você consegue ir atendendo um ticket por vez, mesmo tendo vários canais de atendimento. Tá? Ok, então atenção total, um dos pontos. Outro ponto que eu quero falar é o empoderamento. Tá? O empoderamento, ele foi essencial, né, no nosso caso aqui, por exemplo. O nosso time de suporte, ele atende todo o Brasil. Tá? Porém, quando a gente precisa escalar isso, a gente não tem o nosso nível 2, ele é a própria Freshworks, porque a gente revende os produtos dele, então a gente não tem acesso a código, acesso a nada. Então, quando a gente vai para o nível 2, a gente vai para a Freshworks, que é uma empresa multinacional que só fala inglês, né? Então, no começo, o meu time de suporte não falava inglês, eles só falavam português. O que acontecia? Eles procuravam pessoas que falavam inglês para fazer esse intermédio com a Freshworks. Então, eles paravam 2 pessoas para atender um cliente. Isso fazia com que demorasse mais o atendimento. Aquela pessoa que teve que parar só por causa do inglês tinha que também parar, não parava de atender o cliente que ela estava atendendo. Então, hoje aqui, quando a gente contrata, é essencial que fale inglês. Por quê? Porque eu dou o poder para ele mesmo resolver o problema. Ele mesmo vai chamar o nível 2, ele mesmo vai resolver. Né? Então, quais são os problemas que vocês têm que o seu cliente, que o seu suporte lá na ponta, que seu analista de suporte da ponta hoje não tem poder de resolver, que ele tem que buscar lá para frente. Será que é possível empoderar ele isso? Com que ele possa emitir uma segunda via de boleto, com que ele possa resolver uma outra situação, para que não vá para outro time, para que seja mais rápido, para que a experiência do seu cliente seja melhor? Né? Então aí vai uma dica para vocês pensarem o que o seu time de suporte, seus analistas não estão podendo fazer, porque talvez eles não estão sendo empoderados para isso, e que poderiam estar fazendo. Tá?
O terceiro ponto, então, é a cultura de trabalho. Tá? Hoje, a gente tem meio que dois grupos, né? O grupo que trabalha para chegar ao fim de semana e o grupo que trabalha pensando no resto da vida, né? Então, com um pensamento de futuro um pouco mais longo, não só até a sexta, o sábado e o domingo, né? Então, isso hoje você tem esse tipo de pessoas. Então, será que o teu time, seus analistas, eles estão engajados na tua empresa? Eles têm qual que é a cultura de trabalho que vocês têm? É, a gente consegue criar um ambiente agradável, a gente consegue fazer com que ele se sinta bem, a gente consegue ter áreas onde ele possa relaxar um pouquinho, tem talvez uma cozinha onde ele possa ir, como é que é café, hoje em dia todo mundo é meio movido a café, então não sei no ambiente de vocês o que, que agrada o funcionário de vocês, o colaborador da empresa, né? Mas isso é essencial. Então, a cultura do trabalho de vocês. Então, é uma pessoa que gosta de trabalhar, né, que ela gosta de aprender. Aqui, para nós, é muito importante que a pessoa goste de aprender, que ela siga pessoas, que o Facebook dela não seja só amigos, mas que tenha ali outras coisas, que ela use o LinkedIn para você estar sempre crescendo, mesmo em outros horários. A pessoa tem essa cultura de trabalho, né? Então essa é uma coisa. A outra coisa dentro da cultura é o analista de suporte que ele é praticamente um bot. Né? Então que ele só sabe falar as mesmas frases, que ele só sabe falar as mesmas palavras, né? Que ele não consegue ter uma conversa agradável com o cliente, né? Que ele não consegue criar nem ter empatia pelo cliente, ou então que ele não consegue criar nenhum rapport, que a gente fala, um relacionamento. Né? Então, muitas vezes, o mesmo analista ele interage N vezes com o mesmo cliente e ele não sabe nada sobre o cliente. Né? Então, ser um pouco mais pessoais, entender, conversar. Então, que experiência que o cliente está tendo quando ele fala com o seu analista? O analista parece um bot, né? Então, assim, a cultura de trabalho também é bem importante. KPIs são as nossas métricas, tá? São importantes desde que você entenda quais são as métricas que importam. Tá? Então, por exemplo, vamos falar de SLA. Né? SLA é o tempo que você tem para resolver um chamado. Né? Então, eu tenho um SLA de 4 horas, por exemplo. Então, beleza, eu cumpri 100% do meu SLA esse mês. Mas todos os meus tickets tiveram reabertura porque o problema não foi realmente resolvido. Então, até que ponto a métrica é exatamente o que importa, né? Então, o que é importante para você? Tá? Então, aqui a gente considera muito a parte de satisfação. Então, todo final de chamado, a ferramenta envia uma pesquisa de satisfação do cliente para o cliente para ele avaliar. Né? Também temos um NPS na ferramenta já rodando, né? O Net Promote Score. Então, isso ajuda você a ter uma percepção de quem são os seus clientes que realmente estão satisfeitos ou insatisfeitos. Né? Então, se eu consigo medir a cada iteração se o meu cliente está satisfeito ou não, é muito mais fácil eu identificar um problema no começo do que quando eu só saber que ele está insatisfeito quando ele vem pedir o cancelamento. Né? Então, se pequenas coisas que acontecem eu permitir que ele fale que ele não está satisfeito, isso é muito bom para mim, tá? Porque eu consigo identificar problemas e consigo melhorar. A partir do momento que eu ignoro que eu tenho problemas, eu começo a perder clientes no curto, médio e longo prazo também. Eu teve uma empresa que a gente conversou, que eles falaram para nós que eles colocaram uma pessoa só para fazer um pós-venda, que eles chamavam. Então, ligava para todos os clientes, depois de um período que ele tinha entrado na base, para perguntar como é que estava sendo a experiência. E eu fui falar com eles um tempo depois, e eu falei, como é que está aquele projeto lá e tal, para avaliar a experiência. Ele falou assim, não, tiramos o cara porque trazia muito problema. Né? Mas é lógico, os clientes não estavam satisfeitos. Né? Então você está ouvindo os problemas e ignorando os problemas. Isso não faz sentido nenhum. Tá? Então quando a gente é orgulhoso demais para entender que a gente tem problema, a gente acaba não crescendo e não evoluindo. Tá? Então quais métricas? Né? Então tempo de atendimento, SLA,
resposta na primeira chamada, first call resolution, e assim por diante. Tem N métricas que você pode ter dentro de um helpdesk, né? Porém, quais são as que realmente importam para você e as que têm impacto no seu cliente, né? Isso aqui é interessante a gente pensar também. E por último, a motivação, tá? O que faz com que um funcionário fique motivado, tá? Então, hoje é muito comum a gente ter motivação em vendas, né? Praticamente todas as empresas têm um sino, um gongo para bater quando acontece uma venda nova, né? Então, time de venda com meta, time de venda com incentivo caso bata meta, ganhando viagem, ganhando isso, ganhando aquilo, isso é meio normal. Agora, como é que a gente poderia pensar em transferir isso pro time de suporte, pro time de atendimento, que é quem cuida do teu cliente, na verdade, tá? Então, existem ferramentas já hoje com gamification, né? Então, onde você consegue pontuar o teu analista por coisas que realmente importam. Então, se ele resolve um ticket rápido, se ele recebe um elogio do cliente, então ele vai pontuando o seu analista conforme as coisas vão acontecendo, né? Então, isso ajuda a incentivar. Outra coisa, por que não um sino ou um gongo para o time de suporte para cada vez que um cliente responder a pesquisa de satisfação como ótimo, como o melhor nível, ou quando receber um elogio, né? Por que não ter isso também no time de suporte? Então, o que motiva o time de suporte, né? E quando receber um elogio, por que não divulgar isso para a empresa inteira, né? Então, pode ter certeza que o analista fez um excelente trabalho e ele vai se sentir muito bem quando todo mundo da empresa souber que ele fez um excelente trabalho. Isso vai fazer com que ele queira repetir esse excelente trabalho, né? Que isso aconteça mais vezes. Isso é condicional no cérebro de qualquer um. Quando você comemora, quando você tem um motivo para comemorar, você quer fazer aquilo, você quer comemorar mais vezes, né? Então, quais são os motivos que você está dando para os seus analistas comemorarem, né? Então, o que pode motivar eles na jornada, tá? Ok, então vamos falar aqui, ó. Empresas com melhores estratégias de engajamento de funcionários desfrutam de clientes com lealdade 2 vezes maior, tá? Então, aqui vem tratando um outro lado e por isso que a gente fala dessa abordagem de dentro para fora, né? O que eu posso fazer dentro da minha empresa para melhorar a experiência do meu cliente lá fora? Então a gente falou de N coisas dele aqui e, no meu ponto de vista, uma das mais importantes é o engajamento do seu time, da sua equipe. Tá? Porque é eles que vão fazer, na verdade, o atendimento às pessoas, eles que vão fazer todas as interações com o seu cliente, vai ser eles que vão fazer, não é o gerente, não é o dono da empresa, não é o financeiro, não é o CEO, não é o CTO, não é ninguém, é o analista que está lá na ponta, é ele que vai fazer o contato. E ele tem que estar engajado, ele tem que estar motivado, né? Ele tem que ser o maior defensor da sua marca, né? Até que ponto o teu colaborador é o maior defensor da sua marca. Então, aumenta a lealdade. Existe alguns estudos que falam que ele aumenta, inclusive, receita de empresa. Quanto maior o engajamento do funcionário, pode aumentar até em 2,5 vezes a receita da empresa, né? Melhora a experiência do cliente e N outras coisas. Porque o que a gente quer? A gente quer que o nosso cliente venha comprar de novo, ou que mês que vem ele continue pagando a nossa recorrência. E por que não que ele comece a recomendar para amigos deles, que ele comece a recomendar para outras empresas, para outras pessoas, ó, cara, eu uso o produto X e, cara, realmente o produto é fantástico e essa semana eu tive uma experiência assim, assim, assado, né? Então, é isso que a gente quer. A gente quer um cliente que fica a vida toda conosco e trazendo, se possível, novos clientes, inclusive, né? Então, eu tenho uma série de números aqui que fala das vantagens de você ter uma equipe engajada, né? Tem até um artigo sobre isso, se vocês quiserem, eu posso estar mandando para vocês depois, tá bom? É meio extenso, não vai dar para a gente comentar aqui, mas fala, por exemplo, que funcionários que são ativamente engajados, eles são 43% mais produtivos do que quem não é engajado, né? Então, cara, 43% mais produtivo, o cara produz quase 50% a mais dos que não são engajados. Então, se uma pessoa resolve ali, falando de tickets complexos,
150 por mês, o cara engajado, não engajado vai resolver 50% a menos, né? Então, tudo isso faz diferença, né? Ok. Então, o teu time de suporte, ele gasta 8 horas por dia ajudando os seus clientes, né? Então, como que ele está gastando esse tempo? Né? O que ele está fazendo nesse tempo? Que experiência que ele está oferecendo para o seu cliente? Né? Então, se você tem hoje, por exemplo, 10 analistas na sua equipe de suporte, a gente está falando de 80 horas por dia sendo gastas com iterações com os clientes. Né? Então, é muita coisa para a gente dizer que a gente não está dando bola, que a gente não está dando atenção, ou pior, que está sendo uma experiência ruim para o cliente. Né? Então, olhar a fundo e entender o que está acontecendo dentro dessa equipe e como que a gente pode melhorar isso através do engajamento do cliente e para melhorar a experiência do cliente. Tá? E, resumindo, experiência importa sim para seus clientes e para seu time. Tá? Então, se a experiência do seu time não for boa, isso vai refletir lá no cliente. Então, e é essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Tá? Pessoal, não sei se vocês têm perguntas. Ali eu vi tem gente que está pedindo o artigo aqui, né? Quem quiser colocar o artigo ali, que é o artigo, pode colocar, que eu posso mandar para vocês depois, né? Alguém tem alguma pergunta, pode usar pelo questions and Answers, o botãozinho lá embaixo, né? Ou, se quiser deixar uma mensagem. Ok, galera pedindo artigo aqui. Legal. Aí, Juliano, Jonathan, Paulo, Luísa, legal. Gente, mais uma vez, agradeço a participação de vocês, tá bom? A gente está à disposição para o que vocês precisarem. Eu vou mandar o artigo para o pessoal que está pedindo aqui. O webinar também está sendo gravado, eu vou falar, ele está sendo gravado pela Fresh, não está sendo gravado pela gente aqui, depois eu vou falar com o Kartik, que é quem está organizando essa reunião, para a gente conseguir essa gravação e mandar para vocês, tá bom? E estou à disposição, se quiserem bater um papo, discutir, vou mandar meu e-mail ali no chat, para quem não tem. Ali, pode mandar um e-mail para mim, se quiser mandar uma mensagem no WhatsApp. Está ali também. Estou à disposição para discutir com vocês estratégias, porque quando a gente discute, a gente estuda, a gente aprende junto, a gente cresce junto e somos uma comunidade muito forte aí. Agradeço a presença de todos mais uma vez e tenham um excelente dia e boas experiências para nossos clientes. Aquele abraço.